Olá, queridos ouvintes. Sou a bibliotecária do Além e estou aqui para compartilhar com vocês obras que nos convoca a profundas reflexões. É chegado o momento de evolução do planeta Terra e por isso queremos partilhar estas leituras com todos aqueles que desejam ser livres. Conheça a verdade e ela vos libertará. Vamos à leitura. Leitura do livro A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, de Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelo Espírito Hermes. Sexta edição, 2007, Editora do Conhecimento. Considerações iniciais. Prezado leitor, em março de 1990, quando eu contava 21 anos de idade nessa existência, fui avisado por irmãos inspirados pela luz do Cristo sobre a necessidade de cumprir uma tarefa já planejada pelo alto faz algumas décadas. Naqueles dias do mês de março, meus espíritos amigos, como os chamo, levaram-me para uma viagem astral inesquecível por diversos reinos do mundo espiritual, onde pude vislumbrar o horror das zonas de trevas e a paz e a incrível luz dos reinos superiores. Como que na velocidade da luz, então, foi-me permitido pela infinita misericórdia divina a possibilidade de entrever a obra que se inicia neste momento, quase 5 anos após, com a graça de Deus. Às vezes, pergunto-me se sou digno de mais esta revelação do plano maior. Com certeza, procuro esforçar-me no estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus e dos irmãos que nos trazem a luz espírita, mas sinto-me muitas vezes pequeno perante a grandiosidade desta obra, de que, humildemente, faço-me portador entre os homens. É importante lembrar que não se trata de mediunidade mecânica, e sim de uma parceria com os irmãos desencarnados que me assistem nesta obra. Portanto, peço que perdoem os erros de qualquer natureza, pois eles apenas me inspiram enquanto eu materializo no papel esta história, que é uma homenagem a todos aqueles que se esforçam para preparar a humanidade terrena para uma vida superior. Tentaremos, eu e os espíritos amigos, contar a história de um anjo chamado Gabriel, espírito iluminado que, devido à sua grande dedicação aos semelhantes e à obra cristã, torna-se eleito para as esferas espirituais mais paradisíacas da escola espiritual Terra. E mais, torna-se o eleito para a grande missão. Com esta obra, segue minha homenagem pessoal aos anjos que desceram até nós durante toda a história da humanidade. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, os apóstolos de Cristo, Buda, Krishna e outros tantos anônimos para nós, mas para Deus, almas eleitas por seu próprio amor e dedicação ao gênero humano. Já é tempo de a humanidade compreender que anjos não são seres estranhos ao homem e com asas, como se fossem uma outra espécie na criação divina, mas sim espíritos como todos nós que conquistaram o estado de iluminação espiritual perante Deus, depois de diversas reencarnações. O leitor observará, no decorrer desta obra, um posicionamento de minha parte diferente do usual neste tipo de literatura. Devido ao auxílio do irmão Hermes e outros amigos espirituais, foi-me facultado assistir ao desenrolar dos acontecimentos, permitindo maior riqueza de detalhes dentro de minhas limitações, principalmente nas esferas espirituais. Mesmo possuindo um razoável conhecimento espiritual, serei constantemente socorrido pelo abnegado irmão Hermes e por outros amigos espirituais, para assim poder explicar os fenômenos que se desenrolarão durante a narração. Por fim, ou por início,
Para o amigo que aqui começa esta rica viagem, peço a Deus e a Jesus as suas bênçãos para que o objetivo seja alcançado, enriquecer e esclarecer o homem moderno sobre verdades em que poucos hoje em dia acreditam. Que Deus abençoe a todos nós. Roger Bottini Paranhos, Porto Alegre, 13 de janeiro de 1995. Prefácio. Queridos irmãos, como foi colocado pelo irmão Roger, esta obra diferencia-se das demais pela forma inédita como foi compilada. A possibilidade de colocá-lo como espectador dos acontecimentos que agora repousam nas mãos do leitor decorre do motivo único de ser ele um dos autores da obra no plano espiritual. Em meados da década de 50, no presente século, o irmão realizou esta obra em consórcio com aqueles que simpatizaram com o projeto no qual nos incluímos. Como todos que se afinam com a seara espírita sabem, somos responsáveis pelos nossos atos em encarnações passadas. Como já dizia Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a cada um será dado segundo suas obras. Nosso irmão, ciente de suas responsabilidades e da necessidade de reparar erros do passado, motivou-se retornando à esfera da carne, a materializar no mundo físico a presente obra. Efetuado seu retorno no ano de 1969, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, coube-nos aguardar o momento que é chegado para que o irmão, junto com os procedimentos naturais para atender ao seu programa evolutivo nesta encarnação, viesse a iniciar o trabalho a que se propôs. Analisando o exposto, fica fácil compreender como Roger conseguiu assistir aos eventos descritos a seguir e realizou esta obra pesquisando junto conosco no mundo espiritual as situações que agora relembra, muitas vezes com espanto, pois seu cérebro físico desconhece as realidades que se passaram antes de seu corpo físico ser formado. Somente vagas impressões permanecem em seu cérebro perispiritual, enquanto ele estiver aprisionado ao cárcere físico. Nós, os espíritos amigos, como Roger nos chama, participaremos da obra intuindo-o diretamente, para que o conteúdo deste trabalho, que unidos idealizamos, não sofra distorções. A pedido dele, a identidade de todos os espíritos amigos não será revelada, para evitar discussões e constrangimentos desnecessários, com o que concordamos plenamente. Ser-vos-á revelada apenas a minha particular identidade, desconhecido que sou em vosso meio. Irmão Hermes, muito prazer. Cabe-nos agora somente permitir ao leitor amigo o acesso às próximas páginas, mas, como diria o bom sábio, se não acredita nos acontecimentos que lhe são narrados, não critique. Colha as riquezas, as verdades implícitas que ali estão contidas. Ou seja, não se prenda à letra que mata, mas sim ao espírito que vivifica. Paz e luz com a glória do Cristo. Irmão Hermes, Porto Alegre, 13 de janeiro de 1995. Capítulo 1. Iniciando. O irmão Hermes, às vezes, espanta pela humildade. Em seu prefácio, só faltou colocar-se na condição de meu assistente na elaboração desta obra no plano espiritual, enquanto todos sabemos que, obviamente, foi ao contrário. Amparo-me francamente no auxílio dele e dos outros espíritos amigos para realizar este projeto, e que Deus nos ilumine. Em muitos momentos, acredito que se notará o conflito de linguagens e de conceitos. O leitor perceberá o meu sincero desejo de acertar dentro das minhas limitações e também perceberá a grandiosa interferência dos espíritos amigos, transformando esta obra em algo mágico que poderá sensibilizar, quem sabe,
até mesmo os corações mais empedernidos e os intelectuais mais céticos. Mas, vamos lá, mãos à obra, e que os grandes orientadores do mundo maior me inspirem para que o conteúdo aqui descrito reproduza com fidelidade o grande projeto dos planos superiores. Estamos vivendo o período prenunciado como o final dos tempos, que abrange aproximadamente de 1900 e 2100. Nesta época, segundo as profecias do governador espiritual da terra, o sublime Jesus, será separado o trigo do joio. Ou seja, serão separados aqueles que evoluíram nas diversas encarnações ofertadas na terra daqueles que se negarem a evoluir segundo os preceitos de paz e amor, até o período definido como fim dos tempos. Assim como nos alertaram os livros sagrados, serão separados os da direita do Cristo dos da esquerda. Obviamente, esta providência visa sanear o planeta, livrando-o dos espíritos cruéis e perturbadores do progresso da humanidade. Jamais se poderá pensar que Deus destruirá o planeta para que se cumpra esta etapa já anunciada pelos grandes profetas. Ocorrerá apenas um exílio, sendo despachados para um planeta de ordem inferior aqueles que se negarem a viver em paz. Os que insistem em desprezar a beleza da vida, através de atitudes anticristãs, serão arrastados em espírito para um mundo onde haverá dor e ranger de dentes. Como nos preceitua o Evangelho de Cristo, cumprindo-se assim as profecias. É claro que o objetivo de nosso amoroso Pai não é o castigo, o sadismo de ver seus filhos sofrerem, pois isto é incompatível com a natureza divina. Neste exílio para um mundo inferior, tem por objetivo privar os espíritos preguiçosos na busca da evolução para o amor e a fraternidade de todos os recursos tecnológicos que aliaram, em muitos casos, o conforto ao desprezo do homem aos seus semelhantes, negando o resumo da lei de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a sabedoria divina concluiu que em um mundo primitivo, com todos os riscos e necessidades, estes filhos rebeldes terão que se unir para estabelecerem entre si laços fraternos, para poderem sobreviver em um mundo selvagem, onde não haverá mais o avanço da medicina, nem mesmo o luxo moderno. Os exilados também não poderão contar com as avançadas formas de energia, pois na Terra só alimentaram ideias destrutivas de posse de tais tecnologias. Através da dor e do sofrimento, abandonarão o orgulho, a vaidade, a prepotência e o desprezo pelos seus semelhantes, abrindo seus corações ao mais puro sentimento de auxílio mútuo, para poderem então sobreviver em um mundo tão hostil. Este procedimento lembra-nos a lenda de Adão e Eva, na qual o casal morde a maçã do pecado e perde o paraíso. Novamente, a lenda alimentará a imaginação destes que se colocam à esquerda do Cristo e mordem a maçã, diariamente, através de seus atos inconfessáveis, e em breve estarão perdendo o paraíso da terra. No mundo do exílio, repousando em cavernas e buscando alimento e moradia na forma mais primitiva que o gênero humano já conheceu, sentirão no fundo da alma o déjà vu de Adão e Eva. Mas nem tudo é tristeza, porque Deus representa a felicidade, o amor e a paz. Durante todos os séculos que se passaram, desde que nós, espíritos imortais, começamos a habitar este planeta, foi conquistado por muitos espíritos de boa vontade o ingresso para herdar a Terra no terceiro milênio,
como Jesus nos prometeu. Bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a terra. Muitos irmãos já aguardam nas cidades espirituais de paz e de amor o momento de voltar ao cenário da vida física para promover o impulso de progresso espiritual e material planejado para a nova era, que se inicia no século vindouro. Pois hoje em dia, infelizmente, a humanidade vive um período de triste decadência, devido a este mundo ser dirigido por espíritos que vibram em uma sintonia primária, colocando muitas vezes seus interesses egoísticos em primeiro plano, relegando o povo à miséria. Mas mesmo neste período de final dos tempos, onde é dada a última oportunidade àqueles que ainda não adquiriram o ingresso para ficar, é facultada por Deus a encarnação na Terra de espíritos missionários, com o objetivo de ajudar os rebeldes encarnados que, mesmo intuitivamente, sentindo o grave momento por que passa a humanidade, entregam-se desequilibradamente às paixões inferiores. Essa história, que homenageia esses espíritos missionários, terá como protagonista Gabriel, que personificará os grandes missionários que este mundo recebeu durante toda a sua história, por graça e infinita misericórdia de Deus e de Jesus. Assim, poderemos compreender como chega até nós o auxílio divino. Compreendendo a necessidade de auxiliar os que estão encarnados no plano físico, em momento tão decisivo, almas abnegadas abrem mão da paz e da ventura em cidades astrais elevadas para descer a precariedade da crosta terrestre com o objetivo único de trazer a luz aos homens em uma sublime missão de paz, a exemplo de Jesus, o maior de todos os enviados de Deus. Não me perguntem quando, como, onde, de que forma. Somente posso dizer-lhes que é algo mágico, maravilhoso e incompreensível à nossa natureza temporária de seres encarnados. O que não nos espera após a morte do corpo físico? Talvez aquelas situações que imaginamos ser ficção ou fruto de uma imaginação fértil se descortinem aos nossos olhos após o desenlace do corpo material, como a mais pura e bela verdade. Só que esta verdade é fruto de uma outra dimensão imperceptível para aqueles que ainda não desenvolveram a faculdade mediúnica. O irmão Hermes, então, convidou-me, naquela inesquecível noite, a fechar os olhos da carne e abrir vivamente os olhos espirituais. Solicitou-me efetuar uma oração a Deus e a Jesus, na qual eu obtive sua amigável companhia. Amado Mestre Jesus, fonte inesgotável de paz e harmonia, pedimos-te neste instante o teu amparo e a tua luz. Tu, que és fonte geradora dos mais sublimes sentimentos, ilumina-nos para que aqui, de tão baixo, possamos sentir-te a força e sentirmos-nos assim capazes de enfrentar com coragem e determinação tão importante tarefa. Abençoa-nos, Mestre dos Mestres, para que encontremos êxito nesta iniciativa, para que possamos unicamente colocar os teus pés os louros desta vitória, que com certeza não será nossa, pois somos apenas humildes trabalhadores que procuramos iluminar o mundo com a tua luz. Na busca da felicidade através da doação, encontramos em ti o receber das tuas infinitas bênçãos. Quando buscamos amar para auxiliar os nossos semelhantes, encontramos mais uma vez tu, ó Mestre, a nos amar com infinito desvelo. E quando buscamos perdoar para compreendermos o mecanismo da vida criada por Deus, encontramos em ti o exemplo do perdão ilimitado que efetuastes do alto da cruz, como exemplo imorredouro da atitude que devemos tomar ante a todas as iniquidades dos homens. Abençoa-nos, Senhor, a empreitada,
pois tu és o caminho, a verdade e a vida. Ao encerrar a súplica divina, Hermes disse-me: a fé é instrumento inabalável para transpormos as barreiras do mundo espiritual. A confiança é o combustível que nos moverá nesta dimensão. Se te faltar a fé, retornarás na velocidade do pensamento ao teu pesado corpo físico. Portanto, crê em Deus e no que vês, e jamais tenhas medo, pois o bem sempre vence, quando realmente acreditamos na sua existência. Confiei, tive fé, e lá estava eu. Capítulo 2. O Império do Amor Universal. A sensação de transporte foi curiosa, como se eu estivesse ficando mais leve, mais feliz, mais puro. Logo, descobri o porquê. Estávamos adentrando uma das cidades astrais mais elevadas da Terra. O irmão Hermes convidava-me constantemente a manter a paz, o equilíbrio e o pensamento voltado para as virtudes cristãs. Percebi que ele tomava providências para enquadrar-me no ambiente de forma que eu não ficasse como um peixe fora d'água. Apesar da solicitação do meu querido amigo para manter o equilíbrio, o meu coração pulsava a uma velocidade impressionante. Que fazer? Era uma emoção nova para mim e também maravilhosa. A paisagem mostrava-se deslumbrante demais para quem está acostumado ao mundo físico, geralmente pálido e com uma atmosfera pesada. A luz abundante dava-nos segurança e bem-estar. Era a luz solar, mas não causava um calor estressante e muito menos cegava. Óculos de sol eram completamente desnecessários, mesmo com a forte claridade que nos passava a ideia de estarmos por volta das 14 horas de um dia ensolarado. Ficamos parados, estáticos, em um extenso e perfeito gramado. Hermes resolveu aguardar em silêncio, enquanto eu observava extasiado a beleza e a paz daquela morada de Deus. Fixei demoradamente um grande lago de águas cristalinas, que refletia caprichosamente a luz solar, como se fossem estrelas piscando sobre o volumoso líquido azul. Às margens do lago, frondosas árvores permitiam aos residentes daquela cidade uma conversa amigável, desfrutando uma agradável brisa que se acentuava em todos os finais de tarde. Observando a todos que conversavam perto de nós, pude notar logo que não havia espaço para conversações fúteis e desinteressantes, mas sim para uma contínua troca de experiências puras e sinceras no campo da evolução espiritual. Alguns falavam de atividades e situações corriqueiras, até muito divertidas, mesmo sem entender direito o assunto, pois havia escutado pela metade, surpreendi-me alegre e com um vasto sorriso no rosto. Meu tutor esclareceu-me que aquela sensação era decorrente das vibrações de paz e amor que eu havia captado do trio que eu estava a observar. Roger, a simpatia e a antipatia são frutos do nosso estado de espírito. Estás predisposto a receber luz, então recebes o que caracteriza a luz. Da mesma forma, pessoas negativas e pessimistas geram antipatia, e quando retornam ao plano espiritual, vão estabelecer moradas nas zonas de trevas. Aquelas últimas palavras, zonas de trevas, fizeram-me lembrar que existe um outro lado triste e desolador que eu deveria visitar. Mas o momento era de alegria. Eu poderia analisar e desfrutar daquele saudável ambiente. Permiti-me, então, analisar,
outra conversação de 4 jovens, 2 casais que estavam sentados em belas cadeiras de um material que parecia um tipo de mármore, mas não era gelado, e passava-me a sensação de não ser desconfortável para sentar. Estavam todos sendo protegidos da inofensiva luz solar por uma linda árvore. Iludi-me acreditando que estavam conversando sobre assuntos de somenos importância. Com uma alegria radiante no olhar, o quarteto conversava sobre trabalho. Miriam, conseguimos finalmente, dizia um dos rapazes com extrema felicidade. Neutralizamos a força de atuação dos irmãos Siqueira sobre os seus 30 subordinados. Conseguimos a conversão dos 30. Eles estão sendo transferidos para o nosso hospital intermediário neste momento. Que maravilha! Atalhou a bela moça, com uma alegria tão sincera que me fez perceber que ela estava já há muito tempo empenhada nesta tarefa. Mais uma vez a força do Cristo faz-se presente. Urge tomarmos providências para o início do tratamento aqui na nossa esfera, pois em breve, após o tratamento nas zonas inferiores, serão todos transferidos para o centro de reabilitação aqui no hospital de nossa cidade. Todos abraçaram-se naquele momento, gerando um halo de luz ao redor do grupo. Então, Miriam indagou aos amigos: então, já comunicaram a boa nova ao irmão Gabriel? Aquela pergunta deixou-me estático, com um nó na garganta. Se não estou enganado, um calor envolveu todo o meu ser. Gabriel, o protagonista deste humilde compêndio, estava sendo citado na conversação. Eram tantas coisas ao mesmo tempo que eu havia me esquecido de que aquela cidade, o império do amor universal, era o seu lar. Olhei para o irmão Hermes e ele devolveu-me um olhar divertido, como se estivesse feliz com as minhas surpresas e emoções. Reparei também em seu olhar a felicidade que ele estava sentindo por poder executar uma tarefa que aguardava há vários anos, exatos 26 anos. Não fiques ansioso, disse-me o benfeitor. Em breve o conhecerás. E a conversa entre os jovens continuou com a resposta de um dos rapazes. Não, ainda não comunicamos a Gabriel. Aguardávamos a tua presença, pois sabemos o quanto te empenhastes nesta tarefa. Danúbio informou-nos que ele visitará a creche de Mariana ao final da tarde para brincar com as crianças. Não haverá ocasião melhor para comunicarmos o êxito obtido. Eu fico muito feliz, meus amigos. Vocês não imaginam o quanto eu orei a Deus para receber esta notícia. Após a saudável conversação, os 4 levantaram-se e seguiram em direção a um imponente prédio rodeado de uma vegetação exuberante. Solicitei ao irmão Hermes para irmos até lá. Ao chegarmos perto da magnífica edificação, fiquei profundamente maravilhado com os jardins que contornavam o prédio naquela linda tarde de sol. A atmosfera, extremamente agradável, permitia-nos encher os pulmões com aquele oxigênio puríssimo, refazendo-nos as energias. Pode parecer estranho, aquele que desconhece as verdades espirituais, mas no mundo espiritual temos um corpo muito semelhante ao de carne, que ora utilizamos, inclusive possuindo os mesmos órgãos do nosso pesado corpo material. O extenso gramado, que causaria inveja ao mais famoso campo de golfe no mundo, estava caprichosamente ornamentado com as mais belas flores que já tive a alegria de observar. Como é belo apreciar a natureza criada por Deus! Havia por toda parte belíssimas flores, dos mais diversos tipos e cores. Um detalhe importante: quando se falar de cores nos planos paradisíacos, deve-se entender que a vida no mundo físico é como se fosse um televisor em preto e branco, comparado com um televisor colorido que é esta cidade. Existem também cores que eu nunca vi na Terra e não conseguiria descrever, por mais que eu tentasse. Matizes de uma beleza realmente impressionante.
E o mais maravilhoso foi ver estas cores nos pequenos helicópteros coloridos em torno das flores, os beija-flores. Diversas destas pequenas aves rodeando todo o jardim nos seus voos multidimensionais, enriquecendo o local com uma beleza indescritível. A cada passo que eu dava, mais eu me impressionava com a beleza e a perfeição daquela morada de Deus. Perguntei então ao meu zeloso amigo: como pode ser tudo tão perfeito? Perfeito aos teus olhos, meu querido amigo, respondeu Hermes, comparando com o nosso plano material, que é um reino perfeito. Mas imagina a cidade astral em que reside Jesus. Ou então, imagina os mundos mais evoluídos que a Terra. Fiquei a meditar sobre sua resposta, e ele, captando minhas reflexões, confirmou meus pensamentos, dizendo: a evolução do espírito imortal até Deus é infinita. Assenti com um gesto de cabeça, expressando no olhar uma profunda admiração e respeito pela criação divina. Existem pessoas que não acreditam em vidas em outros planetas, mas observem a incoerência desta ideia. Um universo infinito, como os cientistas nos afirmam, sendo a Terra um minúsculo grão de areia neste imenso litoral, o universo. Por que haveria de só a minúscula Terra ter vida? Para os que creem em Deus, torna-se absurdo acreditar que o Criador, em sua magnânima sabedoria, criasse toda essa imensidão nos céus simplesmente para alegrar os olhos dos terráqueos nos momentos em que a luz solar banha o hemisfério oposto ao qual vivemos. Como diziam os poetas antigos, serão as estrelas apenas furos na cortina da noite? Ao homem moderno, cabe analisar com equilíbrio e bom senso a realidade que o cerca. Devemos também nos embasar nos ensinamentos do homem mais sábio que desceu até este planeta, Jesus. Em seus ensinamentos, o Rabi da Galileia já dizia: há muitas moradas na casa de meu pai. Continuamos caminhando e percebi que as pessoas não notavam a nossa presença. E então perguntei ao amorável instrutor: ninguém nos vê? Ninguém identifica a nossa presença? Meu amado irmão, respondeu o afetuoso Hermes, o que tu vês são reflexos de tua mente eterna. Assimilas no momento imagens que tu vistes há mais de 40 anos atrás. Neste momento, para nós, tudo não passa de um filme. Nosso amoroso Pai está permitindo que tua mente espiritual projete no seu transitório cérebro físico situações reais do mundo espiritual, conceitos verdadeiros que nós, unidos, revelaremos aos espíritos encarnados na Terra. As personagens representam diversos irmãos nossos em diversos momentos nas suas existências. Os atos, as situações, os locais, os conceitos, as emoções, a alegria e a dor são verídicos. Unimos juntos diversos acontecimentos em ambos os planos da vida para narrarmos essas verdades aos homens, com o objetivo de trazer nossa pequena parcela de luz para iluminar a humanidade. Nota: essa explicação do mentor espiritual que orientou a elaboração da obra esclarece o processo de confecção do texto, que difere da psicografia comumente utilizada em obras mediúnicas. Fim da nota. A explicação era complicada, mas sensata. Desliguei-me um pouco das minhas reflexões para poder direcionar a atenção ao prédio no qual estávamos entrando. Era a Casa da Sabedoria, dirigida por um irmão muito simpático chamado Glaucus. Amplos salões com móveis e uma decoração riquíssima embelezavam e permitiam pleno conforto a todos que ali procurassem refúgio para o mais belo dos passatempos: estudar. Livros, telas e esculturas de diversos tipos e confeccionados com os mais diversos tipos de materiais. Pode parecer estranho falar em matéria em um mundo espiritual, mas na verdade pode-se constatar facilmente que o espiritual, é o pensamento, enquanto material é a execução
deste pensamento, tanto no lado de cá quanto no lado de lá. A matéria é apenas energia, podendo estar livre, sutilmente condensada, plano espiritual, ou grosseiramente condensada, plano material. A impressão que se tem dentro deste grande prédio é a de estarmos em um grande museu-biblioteca, com a diferença de que tudo existente naquele local é novíssimo, ao contrário dos museus e bibliotecas que conhecemos, que são infestados de mofo e pó, devido às décadas de armazenamento do material. O atencioso Hermes explicou-me que aquele prédio localiza-se no vértice direito do grande triângulo, pois a cidade foi construída em forma de um triângulo, sendo que no vértice esquerdo haveríamos de encontrar o famoso hospital da cidade, que atende a desencarnados de esferas inferiores, pois os moradores do Império do Amor Universal já não mais necessitam de amparo neste campo. Na zona central da cidade estão as áreas para descanso e lazer, onde se encontra a margem oposta do Grande Lago, local de incomparável beleza. Estávamos saindo do prédio da cultura quando, movido pela curiosidade, eu comecei a passar os olhos pelos livros dispostos ordenadamente nas estantes e arrisquei uma pergunta ao atencioso irmão. São livros conhecidos na Terra e, com certeza, obras de grande utilidade para o progresso humano. São cópias fiéis dos originais? O irmão Hermes, com inesgotável paciência, respondeu-me: Não, estes é que são os originais. As cópias estão na Terra. Aquela resposta deixou-me boquiaberto e o mentor prosseguiu. Tu mesmo dissestes há pouco que o espiritual é o pensamento e o material é a execução deste pensamento. As grandes obras são criadas aqui nos planos de luz, onde o progresso já está muito mais avançado. O espírito, após reencarnar na forma de homem ou mulher, executa essa obra através de divina inspiração. Após dar-me essa explicação, o irmão Hermes lançou-me um olhar travesso, como se estivesse me convidando a desvendar um mistério. Demorei alguns segundos para captar a mensagem e então dirigi-lhe um olhar de incredulidade. Com um gesto bem seu, Hermes dirigiu o olhar para aquela montanha de livros como se estivesse me dizendo: se não acreditas, procura com os teus próprios olhos. Foi o que fiz. Corri as fileiras intermináveis à procura de meu objetivo, até que balbuciei: Meu Deus! Estava lá, em letras douradas, a frase que há tantos anos está gravada em minha mente e acalenta meu coração. A história de um anjo. Fiquei completamente emocionado e gritei: Está aqui! Está aqui! Eu parecia uma criança grande. Não sou muito de me emocionar, portanto não sei reagir muito bem ante as fortes emoções. As lágrimas corriam de meus olhos. Era o meu sonho dourado, acalentado há tanto tempo. E lá estava ele, como se realmente já estivesse concluído há longos 40 anos. O irmão Hermes, sempre com seu olhar fraternal que nos envolve num grande bem-estar, aproximou-se e colocou a mão direita em meu ombro e disse: Só nos falta agora materializá-lo entre os homens. Senti o peso da responsabilidade que pairava sobre mim e, meio assustado, disse-lhe: Mas não é muito grosso? O livro me parecia ter umas 500 páginas. O irmão Hermes, sempre divertido, demonstrando a maior característica dos que já conquistaram o título de anjos de Deus, a alegria sem futilidade, respondeu-me: É que as letras são grandes. Ambos soltamos uma saudável gargalhada. A princípio envergonhei-me, pois estávamos em um ambiente de estudo, mas logo lembrei-me das palavras de Hermes sobre estarmos simplesmente rememorando, nos caminhos da mente espiritual, os fatos que se desenrolavam com profunda nitidez para os meus olhos espirituais. E então saímos abraçados, felizes e com fé em Deus e Jesus.
Na saída da casa da sabedoria, Hermes fechou o semblante e olhou nos meus olhos com um ar melancólico e disse: Vamos, temos muito trabalho pela frente. Pela primeira vez eu pude, nem sei como, ler seus pensamentos. O nobre benfeitor transmitia imensa compaixão pelos irmãos infelizes que vivem nas cidades de trevas no mundo espiritual, vítimas de seus próprios vícios e atitudes anticristãs, e que certamente teríamos que narrar. Terminamos esses capítulos com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos nos próximos capítulos. Abraços fraternos.